Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vlog aqui do RBTech e esse é o último dessa série sequencial falando sobre livros. Aliás, novamente eu vou falar sobre um livro que eu li. Dessa vez não é e-book, mas foi um livro que eu comprei para complementar o meu aprendizado de Arduino. Foi algo que me fez falta logo que eu comecei a ler o e-book de Arduino, isso aqui começou a me fazer falta. E como já fazia um tempo que eu queria aprender sobre eletrônica, eu decidi que era hora de engatar o eletrônica junto com o de Arduino, porque são matérias complementares e um acaba fazendo falta para o outro. O livro que eu estou falando se chama Eletrônica para Makers, da Novatec Editora. É uma versão em português, esse livro foi originalmente escrito em inglês. E isso aqui, em primeiro lugar, isso aqui não é uma tradução do livro, tá? O livro foi reescrito em português, pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Eu não sei se realmente foi isso que aconteceu, mas a impressão que se tem lendo esse livro é que ele foi reescrito em português, e não simplesmente traduzido. Ficou uma obra muito bem feita, ficou uma tradução, se foi uma tradução, ficou muito bem feita, ao contrário de muitos livros que foram traduzidos que eu já li, que realmente você percebe que foi uma tradução meia boca, feita simplesmente para vender o livro no Brasil. Aqui não. Esse livro, eu tenho a impressão que ele foi reescrito em português, foi totalmente escrito novamente. Mas eu indico o livro para quem está começando, para quem não sabe nada de eletrônica. Era o meu caso, eu tinha algumas noções sim, mas eu não tinha nenhum fundamento, nenhum embasamento ainda sobre eletrônica. Tinha aquela noção de fuçador, digamos assim, da pessoa que vai, que mexe, que aprende com o próprio erro, que vê um vídeo aqui, outro vídeo lá, vai juntando um pouquinho de conhecimento, mas o que eu sabia e nada era muito próximo, a distância entre o que eu sabia e o nada. E por isso eu resolvi adquirir esse livro aqui depois de algumas indicações, depois de ver algumas resenhas. E aliás, só para falar, já que a gente está falando de resenha, de avaliação, eu não ganhei esse livro, tá? Eu comprei ele na Amazon, paguei R$60. Então, ao contrário de muitos vídeos que tem falando sobre esse livro aqui, de pessoas que ganharam o livro para falar dele no YouTube, eu não ganhei, eu adquiri e eu vou dar a minha opinião sobre ele agora. O primeiro fator positivo, extremamente positivo, é que a impressão que você tem é que o livro foi reescrito para português, ele não foi traduzido. Para quem não sabe nada, para quem tem um conhecimento muito básico de eletrônica, é uma ótima obra, é um ótimo livro para você aprender. Porque a didática utilizada nesse livro aqui é algo que eu acho muito interessante, que é o do faça e aprenda fazendo, aprenda com os erros, aprenda colocando a mão na massa e não aprenda teoria para depois ver se você vai querer fazer alguma coisa. Então aqui é o contrário, primeiro você faz para depois ter uma teoria. Isso é muito interessante porque te dá uma noção maior, te faz ter uma percepção melhor das coisas, te faz ter uma vontade maior de continuar fazendo aquelas experiências, de continuar lendo o livro e avançando no conteúdo. Por outro lado, eu senti falta de um pouco de teoria lendo esse livro aqui. Eu nunca achei que eu ia falar isso, mas é a mais pura verdade. Em alguns pontos, eu senti falta de teoria. Algumas coisas que a experiência fazia, mostrava, eu achei falta de uma explicação um pouco mais teórica, aquele fundamento, aquele embasamento um pouco mais aprofundado, para você realmente saber em texto, em teoria, o que está acontecendo, por que está sendo feito aquilo. Então, eu achei que faltou um pouquinho de teoria. Novamente, não sei por que eu estou falando isso, mas realmente eu senti falta de teoria no livro. Não em todos os pontos, tá? Em alguns pontos, em alguns aspectos, eu achei um pouquinho de falta. Mas de um modo geral, o livro é muito interessante. Outra coisa que eu achei muita falta nesse livro, eu acho que foi, não sei se foi uma falha, se foi deixado de lado propositalmente, mas eu acho que quando você está ensinando eletrônica para uma pessoa que não conhece eletrônica, para uma pessoa que é iniciante, como é o foco desse livro aqui, eu acho que uma das coisas que você precisa ensinar é como construir uma fonte de alimentação. Eu acho que o princípio básico da eletrônica passa por uma fonte de alimentação. Uma fonte bem simples, tá? Sem transformador, simplesmente uma pontezinha retificadora, com um circuito regulador, mas ensinar a pessoa a fazer uma fontezinha básica de alimentação. Em momento algum foi falado sobre a construção de uma fonte nesse livro. Eu acho que é um experimento muito válido e que deveria estar nesse livro aqui, que faz falta para quem está começando em eletrônica, pelo menos é o que eu achei. Sobre transformadores também praticamente não tem conteúdo.
Ok, é um livro básico, Ricardo. Tem que entender que isso talvez não seja um conteúdo básico, mas no meu ponto de vista, a fonte de alimentação é básico para quem quer conhecer eletrônica. Então isso foi a principal coisa que eu achei falta. Mas de um modo geral, o livro eu indico para quem está começando, para quem quer ter uma base inicial de eletrônica, para quem vai trabalhar com Arduino e ainda não sabe eletrônica, investe no livro de eletrônica porque você vai sentir falta da parte eletrônica mexendo com Arduino. Uma dica para finalizar o nosso vídeo. Bom, você já sabe que eu indico o livro, eu já disse o que eu acho dele, eu já disse o que eu acho que faltou no livro também. Uma dica para você que vai comprar esse livro e que vai fazer as experiências dele. Tem muita coisa aqui no livro interessante de se fazer, mas tem experimentos aqui que não tem muita lógica você fazer, que simplesmente você lendo é mais do que suficiente para você entender, para você aprender aquilo que está sendo proposto. Então a dica que eu dou para você que vai adquirir esse livro é: leia todo o livro, faça a leitura completa dele e, paralelamente à sua leitura, vá anotando o número dos experimentos que você quer fazer e o material que você precisa comprar para aqueles experimentos. Não pega a lista de materiais que tem aqui no final do livro, vá numa loja de componentes e compre tudo, porque você vai jogar dinheiro fora. Eu fiz isso com a primeira parte do livro e eu confesso que eu gastei dinheiro que eu não precisava ter gastado, porque tem coisas que eu não senti necessidade de fazer, mas eu aproveitei que eu estava na loja de eletrônicos, comprei algumas coisas a mais e acabei não usando. Então a dica é: leia o livro, anote os experimentos que você achar mais interessantes para fazer. Os primeiros experimentos do livro eu aconselho fazer todos eles, mas anote as experiências, anote os materiais que precise e depois você vai atrás do material e daí você volta para aquele experimento que você anotou que você quer fazer com os materiais em mão e você faz a montagem da experiência. Então essa é a dica que eu te dou. Não sai comprando material, porque provavelmente você vai comprar coisa que você não vai usar. Tem aqui, além da parte básica de eletrônica, daquele fundamento inicial, para quem não conhece nada ainda, tem algumas dicas também sobre ferramentas, sobre equipamentos e sobre como montar uma bancada, se você quer trabalhar ou ser um hobbyista na área de eletrônica. Então, é uma obra bem interessante, bem completa, e eu aconselho para você que quer aprender eletrônica ou que está mexendo com Arduino e não tem uma base sobre eletrônica ainda, compre esse livro aqui que você não vai se arrepender, você vai aprender bastante coisa bacana a partir disso aqui. Então fica aí, Eletrônica para Makers, altamente indicado para quem não tem conhecimento ou para quem está mexendo com Arduino e está sentindo dificuldade na área de eletrônica. E se você já leu esse livro aqui, quiser deixar um comentário aí dizendo o que você achou, sua opinião, sugestão, crítica, deixa aí um comentário para a gente poder discutir um pouco mais sobre o assunto. No mais, muito obrigado por acompanhar o nosso canal e eu te vejo num próximo vídeo.